Olá, eu sou o Rubens Aprobato, cofundador da Poly Angels, e nesse vídeo vou compartilhar os principais resultados da pesquisa que nós fizemos relativa ao impacto da pandemia sobre a forma de pensar do investidor anjo e as suas atitudes. Os resultados completos estão aqui nesse link, né? Então aqui eu vou dar só uma visão geral do que a gente olhou. A pesquisa nós realizamos junto com a OnTheGo, que é uma investida da Poly Angels e que desenvolveu para a gente esse chatbot. Então nós fizemos toda a pesquisa online, onde o chatbot entrevistou de uma maneira bem dinâmica e com excelente engajamento 103 investidores durante junho de 2020. A amostra de 103 investidores, ela acaba dando para a gente um intervalo de confiança de 95% com uma margem de erro de 10%, que são, então, resultados significativos. Começar a explicar o perfil do investidor. O que a gente descobriu nessas entrevistas? Primeira coisa, uma notícia interessante é que 50% dos investidores, eles são recentes no mundo de startup. Estão investindo em startup há 2 anos ou menos. E 50% estão já há mais de 2 anos. Isso mostra um crescimento do investimento anjo e da entrada de novos investidores no ecossistema nos últimos 2 anos. E aqui, o que esse investidor, antes de se tornar investidor anjo, o que tipo de atividade ou investimentos ele ou ela faziam? Então, a notícia aqui também é interessante, porque 51% desses investidores não eram desse mundo de startup, eles vieram para o mundo de startup, mas 43% são nativos desse mundo de startup, o que vai criando um amadurecimento do sistema, não só de trazer gente nova, mas aqueles que conhecem esse mundo porque fundaram startups ou já trabalharam em startups, também estão reinvestindo no ecossistema. E esse investimento ele é dividido em vários segmentos. Obviamente, fintech, que foi o primeiro investimento, o segmento a se destacar, ele é um pouco maior, mas a coisa hoje já está bem mais distribuída. E lembrando que investimento anjo é investimento de altíssimo risco. Então você normalmente monta uma carteira para tentar minimizar o risco total da carteira. E isso está refletido aqui nessa constatação que as carteiras desses investidores têm pelo menos 3 segmentos, em média 3 segmentos onde existe investimento. Como é que é feito esse investimento? E essa é uma pergunta de múltipla escolha, por isso que essas porcentagens não somam 100, porque uma pessoa pode responder mais de uma forma com que costuma investir. Agora, 63% responderam que investem junto a grupos de anjo e de investidores anjo, que está compatível também com a entrada de novos investidores no jogo, porque você entra no investimento anjo em grupos de anjo, onde você aprende com quem tem mais experiência e tem com quem conversar sobre o que você está fazendo. E esses experientes, eles já tiveram um tempo de montar uma carteira um pouco maior. Então, 52% já tem 5 ou mais startups na sua carteira e já tiveram saídas, quase metade já teve saídas. O que é saída? Saída é o momento onde aquele dinheiro que você investiu numa startup, você está, de alguma forma,
recuperando esse investimento. E isso normalmente leva alguns anos no mundo de startup. A liquidez é baixa. Já o pessoal recente, eles têm uma quantidade menor de startups na carteira, que também faz sentido, porque você não quer montar toda essa carteira em um ano só. Então, você vai montando 2 ou 3 startups por ano. Mas o que é um pouco surpreendente é que já tem 6% que tiveram saídas. Em 2 anos, esse é um número até relativamente rápido para ter saída de startups. Agora vamos falar um pouquinho sobre a atitude e o pensamento nesse momento de pandemia. Há 2 pensamentos em relação ao momento atual e em relação ao futuro. Então, quais os desafios que foram listados como os 2 principais relativos ao momento atual? O disparado, o principal desafio é manter o faturamento, né? Mas também um número significativo de conquista de novos clientes. Já em relação ao futuro, os desafios são de definir metas mais realistas e também a da próxima rodada, né? Em que momento e quando e quanto vão ser as próximas rodadas e a captação de novos investimentos. E quais os segmentos estão sendo, pelo menos na visão do investidor anjo, os que estão tendo um vento a favor nesse momento de pandemia, né? E são esses 4: o e-commerce, o agro, o health tech e edutech. Lá na pesquisa completa, se você clicar em cada um desses segmentos, você tem um pouco mais de detalhe por que eles foram escolhidos. Então, no e-commerce, por exemplo, essa mudança de hábito. Por outro lado, quais foram aqueles segmentos que foram considerados mais impactados agora nesse momento de pandemia e que estão tendo as maiores dificuldades? Então, os 3 principais que se destacaram foram turismo e viagens, o varejo físico tradicional e entretenimento e eventos tradicionais. Então aqui de novo, uma vez você clicando, você vai ter mais detalhes sobre o que aconteceu em cada um. Nesse momento de desafio, como é que está a relação fundadores e investidores? Lembrando que o investimento anjo, ele se baseia no que a gente chama smart money, né? O investidor não está só colocando dinheiro, ele está lá também ajudando a startup a ter sucesso. E isso, nesse momento, fica ainda mais claro. Olha, 47% dos investidores anjos estão falando mais com as startups nesse momento e 46% iguais. Mostra que o investidor anjo faz diferença para a startup, dando mentorias, dando acesso a network, principalmente nesses momentos de crise. E aqui a pergunta foi, dentro dos próximos 6 meses, quais os principais objetivos na visão dos investidores que temos pela frente aí. E quase 80% o objetivo é se preparar para a pós-pandemia. E 70% continuando mentorando as startups investidas. E olha só que legal, 60% em investir em novas startups. Então o investidor anjo sabe que nesse momento de crise surgem oportunidades muito interessantes para investimento em startups e até uma clareza maior de quais são as startups com maior chance de sucesso e os times que têm uma atitude mais alinhada com aquela agilidade e resiliência que são necessários para times de startup.
E agora, vamos falar um pouquinho sobre o que esses investidores estão pensando sobre o mundo pós-pandemia. O mundo já mudou e novas oportunidades se abriram, né? Primeiro, esse aspecto de que tem uma nova mentalidade. E aqui, também dentro da nossa pesquisa, se você clicar, você vai ter alguns comentários sobre cada um desses elementos. Mas sobre uma nova mentalidade, é esse conceito de uma atitude mais de comunidade, né? Uma abertura maior para soluções online, né? E a realização de que, nesse momento, novas janelas estão se abrindo. O segundo aspecto é que as relações humanas passam a ter um componente muito forte de digitalização. Então, é algo que cria oportunidades para novas ferramentas, para humanizar cada vez mais esses contatos digitais, né? Novas aberturas, porque a aceitação de soluções digitais cresce muito. E também, do lado do contato físico direto, o face a face, não digital, isso passa a ser visto de uma forma como um premium sobre os contatos online, que também criam algumas oportunidades interessantes. E um futuro ainda mais desafiador na economia. Uma economia em transformação, onde algumas empresas tradicionais estão tendo dificuldade de se adaptar, abrindo oportunidades para novas empresas entrarem no mercado. Por outro lado, um mercado mais sensível, mais nervoso. E, finalmente, quais os conselhos, então, que esses investidores estão dando para as startups nesse momento? Os três mais importantes são um foco total na sobrevivência, não ter medo de se adaptar e tirar vantagem desse momento e dessa agitação na economia, né? Trabalhando no capital humano, né? Mantendo seu time motivado, se atualizando e tentando entender as novas oportunidades. Em cada um desses elementos, por exemplo, o foco total sobrevivência, alguns comentários mais que foram consolidados estão aqui também. Então, caixa é EI. Aquele balanço entre voltar à lucratividade versus aquele foco só no crescimento. É o novo B2B, Back to Break-Even. Aqui, a adaptação, essa é uma característica e é uma vantagem competitiva das startups. A velocidade com que uma startup pode reagir e se adaptar, geralmente é muito maior do que a velocidade que os seus concorrentes tradicionais conseguem fazer isso. Isso, então, é uma vantagem competitiva que tem que ser usada pelas startups. Em relação aos times e ao capital humano e às atitudes, né, esse é o momento onde está todo mundo do nível pessoal com alto nível de estresse, mas é um momento onde a startup tem que trabalhar a sua cultura, né, tem que continuar trabalhando a sua resiliência, a resiliência do time e aquela atitude positiva e otimista que é típica dos fundadores de startup. Então eu queria agradecer a todos vocês por terem participado na nossa pesquisa e se tiver mais interesse, aqui temos algumas informações de contato sobre a Poly Angels e também da On The Go. Então, um abraço e fique bem.